Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orarem, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos iniciando o tempo quaresmal, onde a liturgia nos convida a cada um de nós a fazermos um propósito no sentido assim de aproveitar o tempo que Deus nos oferece e além de aproveitar o tempo crescer no amor de Deus e no amor aos irmãos também. Já a primeira leitura que nós ouvimos aqui do profeta Joel, ele nos fala do jejum, das lágrimas que nós devemos ter. Não precisa ficar chorando tanto também por aí, né? Mas que é para olhar para dentro de cada um de nós e ver até que ponto nós temos consciência dos nossos pecados e até que ponto nós queremos sair deles também, né? Eu digo sempre lá na nossa paróquia que muitas pessoas têm os pecados de estimação, não querem largar de jeito nenhum, né? Então a quaresma também não vai adiantar nada se não fizerem um propósito firme, dizer eu vou mudar, eu vou jogar fora isso que não me ajuda a crescer e eu vou fazer um propósito de me unir mais a Jesus na palavra dele, mais a Jesus na caridade vivida entre os irmãos e principalmente um dos pecados que mais assim nos atinge é o pecado do ódio, do rancor, da raiva, que cada um de nós muitas vezes não é capaz de jogar fora. E vocês sabem que o ódio, o rancor, a raiva cria úlcera no estômago. Vocês já ouviram falar isso? Além de outras doenças também, porque o nosso físico ele vai trabalhando. E quando nós não estamos em paz conosco mesmo, com Deus e com os irmãos, toda a nossa cabeça vai trabalhando. Nosso coração vai trabalhando para se defender também, consciente ou inconscientemente. Gostaria pouco jogar fora um pouquinho de orgulho que a gente tem e já fazer as pazes com aquele que há tanto tempo a gente não faz. E pedir perdão, ou dar o perdão àquela pessoa. Mas ele me magoou demais. E daí? O pecado já está lá atrás, quem sabe lá quantos anos está lá atrás. E a gente está arrastando o pecado, o lixo do pecado, junto com a gente, matando o tempo presente e não fazendo bem. Porque se a gente cortasse aquilo lá e começasse a viver o momento presente, a vida da gente de família tornaria diferente. Nós cresceríamos muito em paz, em alegria e força de vontade de ir ajudar mais aqueles que estão também nessa situação. Uma vez que nós fazemos esse propósito e conseguimos dar um passo à frente para libertarmos-nos do pecado,
a gente vai começar a fazer uma experiência de paz dentro de si que nunca tinha feito. Um dia na minha paróquia, muitos anos atrás, um paroquiano, passando à frente da igreja, ele entrou, era pelas 18 horas, mais ou menos. E no fim da missa ele veio pedir, padre, pode me atender aqui confissão? Não sei que seja agora, pode ser outra hora. Se possível agora é melhor, né? Então vamos lá, padre, né? Se é agora mesmo, né? A graça de Deus bate e a gente não pode dizer que não, né? Então ele me falou, ele disse, padre, o senhor tentou me pegar várias vezes e eu fugi do Senhor. E eu nem me lembrava de ter feito isso, né? Mas hoje passei aqui na frente da igreja e alguma coisa me chamou para dentro. E eu vi que o senhor estava rezando a missa aqui. Eu esperei e agora tinha que confessar o pecado que há 25 anos eu carrego comigo. O pecado de aborto. Gente, veja, 25 anos. Ele e a esposa guardando o pecado, não querendo confessar. Levando consigo tudo isso, esse peso que frustra, que frustra, e não confia na misericórdia de Deus. No fim, quando eu não conseguia confessar, eu disse, padre, obrigado. O senhor tirou 500 quilos da minha cabeça. Falei, você que teve coragem de jogá-los fora, não fui eu. Eu servi simplesmente de instrumento na mão de Deus para que você fizesse isso. Olha, então vocês veem quantas vezes nós carregamos tanta coisa, tanto lixo do passado e nos impedimos de sentir um pouco de paz dentro de cada um de nós. Então a liturgia de palavra desse tempo de quaresma, ele vem pedir para cada um de nós fazer um bom exame de consciência. Ter coragem de mexer na ferida que está lá escondida e fazer uma boa confissão. Ir para o padre, faz a confissão, sabe que o padre não vai comprar nada daquilo que você confessa. E recebe a absolvição. Olha, a absolvição que a gente recebe traz tanta paz na vida da gente. A gente sai voando quase. Por quê? Porque Deus entrou na vida da gente. A gente deixou que Deus ocupasse o lugar dentro da gente e não o inimigo. Porque até que a gente guarda o pecado, é o inimigo que está fazendo festa e vai conosco. Para quando a gente o expulsa, Deus entra com a graça, faz a alegria da gente, traz paz, e a gente começa a ver por que eu carreguei tanta coisa negativa durante tanto tempo. Não valia a pena. Então hoje nós estamos no primeiro dia da quaresma. Não deixe para o último dia da quaresma fazer a confissão, porque pode ser que o padre não tenha mais tempo, né? Mas, durante o tempo, vou fazer o seu exame de consciência, se precisar, faça essa confissão, vale a pena. Nós estamos aqui para isso e Deus está dando oportunidade para cada um de nós fazermos isso. O Evangelho de hoje, Jesus nos fala, está bem claro aí, de fazer as coisas para a glória de Deus e não para nos promover. Dar esmola, fazer a caridade, rezar, tudo procurando pedir a Deus que nos liberte, nos cure, traga vida nova dentro de cada um de nós, para que possamos ser imagem e semelhança dele para os outros irmãos. E os outros que vêm, que a gente começa a ter mais paz dentro da vida, vou dizer, por que essa pessoa hoje está diferente? Porque essa família fez as pazes, porque essa família está vivendo melhor, porque tiver a coragem de se perdoar. Só isso. É generoso também. Por que nós não começamos a fazer um apelo aos nossos irmãos que podem ajudar outros nos fundos lá no fim do Brasil? E começar essa campanha nesse sentido, de ajudar os irmãos, as irmãs mais longe daqui, os missionários que deixam o seu lugar, a sua casa, a sua família e vão evangelizar, às vezes passando fome, às vezes sofrendo doenças e não conseguindo quase nada. Então, começar essa campanha da fraternidade. E em 64,
foi que deram o ministro, praticamente ela se tornou uma campanha nacional. Depois nós temos um outro ponto que chama bastante atenção. Em 1970, o Papa veio saber desse trabalho que se estava fazendo aqui no Brasil e ele abençoou publicamente uma mensagem que ele mandou para os bispos brasileiros. Hoje, já são 50 anos que a campanha da fraternidade está andando pelo Brasil afora. Está fazendo um bem imenso para tanta gente também, né? Então, nós somos convidados a esse tempo de quaresma, procurar ver o que nós gastamos demais na nossa vida, que às vezes é excesso. Quem gosta de comprar 20 pares de sapato, compra 10 só, não precisa comprar tanto, né? E guarda esse dinheiro para quando foi no domingo de Ramos, fazer a sua oferta para aqueles outros. Dá 10 pares de sapato para quem sabe lá, tanta gente que está precisando. Quem costuma comprar roupa à vontade, que não tem mais lugar dentro dos armários, guarde um pouquinho daquele dinheiro aí. Gente, você não sabe o bem que vai fazer para vocês, e não sabe o bem que vai fazer para toda outra gente. O sentido da campanha da fraternidade não é tirar do bolso, vou colocar aí no domingo de Ramos, não. É um propósito que a gente faz de renunciar a alguma coisa que a gente não precisa para ajudar aqueles que estão precisando. Se a gente fizer isso, olha, Deus vai derramar bênçãos sobre vocês. E ajude as crianças também a fazer isso. As crianças são muito generosas. Quando a gente toca e motiva, a gente vai ser surpreendido pelos gestos bonitos delas também, né? E o objetivo então permanente da coisa da campanha da fraternidade é despertar o espírito comunitário cristão do povo de Deus, comprometendo-se em particular com os cristãos em busca do bem comum. Então esse espírito de fraternidade, esse espírito de ajudar os irmãos que estão mais necessitados. Segundo, educar para a vida da fraternidade a partir da justiça e do amor, da exigência central do Evangelho, que é aquilo que o Evangelho pede para nós, irmos ao encontro dos outros, amando um pouquinho mais os nossos irmãos, ajudando naquilo que nós podemos. E, em terceiro lugar, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização e na promoção humana em vista de uma sociedade mais justa, solidária, que deve ser uma espécie de evangelização para os outros também. Então vocês veem, não é muito difícil. Por pouco que se passa, para eles é muito largo. Então, gente, vamos pensar um pouquinho durante esse tempo de campanha da fraternidade. Em primeiro lugar, mudar o nosso coração, se preciso mudar. Se não precisa mudar, crescer um pouquinho mais ao menos, né? No amor, na alegria, na doação de si mesmo para os outros. Criar um espírito de fraternidade também. Deixar que Deus entre no nosso coração e nos envie. Sermos os missionários e missionárias do amor de Deus para com os irmãos. Fazer desse tempo de quaresma não tanto um tempo de sofrimento, porque Deus não quer o sofrimento. Ele foi o primeiro a combater o sofrimento e dar a saúde às pessoas, mas usar o nosso tempo, a nossa capacidade para unirmos mais a Cristo, vivermos mais o Evangelho e fazer com que a graça de Deus toque o nosso coração para chegar no dia da Páscoa e dizer: fiz uma caminhada, valeu a pena, vivi a caridade e ajudei mais os irmãos. Certamente isso Deus vai abençoar vocês. Que Deus então nos ajude, Deus dê força e nós tenhamos coragem de começar e continuar depois também. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.